Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Pessoal, quero parabenizar aí os nossos membros participantes do grupo. Foi mais uma semana de muito sucesso, de resultados maravilhosos. Fechamos uma semana incrível. Mais que isso, né? Terça-feira agora será o último dia do mês. Quarta-feira vira o mês, né? E nós estamos aí finalizando um mês maravilhoso de operações. Nós não tivemos nem um único dia de stop no mês e estamos fechando aí de uma forma maravilhosa. Pessoal, vamos falar aí sobre as nossas possíveis regiões de interesse vendedoras e compradoras para segunda-feira. Gostaria de falar uma coisa aqui, dentro de uma região um pouco mais macro. O índice ele está desde o dia 22 rompendo topos. Ele estava dentro dessa região aqui, aí ele rompeu esse topinho aqui, né? Só que assim, ele estava, deixa eu só trocar aqui o tempo gráfico, ele estava dentro de uma região primária. Desse topinho aqui até essa região, nós temos aproximadamente 5.000 pontos. Então, ele ficou 4 pregões dentro dessa região. Ora, nós sabemos o seguinte, que 5.000 pontos em um dia bom, de boa volatilidade, o índice pode correr isso aí em um único dia, né? E as regiões primárias, elas tendem a segurar o preço. Por isso que o índice ficou preso dentro dessas regiões por 4 pregões, ok? E agora, nós estamos muito próximos, nós estamos na realidade a 1.000 pontos dessa região dos 178 mil, tá? Nós estamos aqui na região dos 177 mil aproximadamente, né? E estamos a apenas 1.000 pontos da região dos 178 mil. E essa região aqui é muito importante pelo seguinte: é o primeiro ponto realmente importante que precisa ser rompido, tá? Porque as regiões secundárias, elas tendem a indicar uma possível troca de mãos. Ainda não terá de fato trocado de mãos, e nós estamos, né, nas mãos dos vendedores, mas a região secundária já indica essa possível reversão. E após o rompimento dessa região dos 178 mil, o próximo ponto que tenderá a segurar o preço e que será o próximo alvo dos compradores será justamente essa região aqui dos 180 mil. E nós estamos nesse momento a apenas 3.000 pontos, ok? De chegarmos nessa região terciária que é a dos 180 mil. A região terciária é uma região que o mercado vai confirmar de fato a troca de mãos. E após isso, após romper essa região terciária dos 180 mil, tenderá a acelerar o preço. Então, ele tenderá a subir como um foguete, ok? Nós estamos muito próximos aí desses 180 mil. E como nós já estamos desde o dia 22 rompendo topos, devemos ficar espertos com isso, tá? Possível troca de mãos. Eu havia até marcado esse canalzinho aqui, né? Essas duas linhas amarelas, que elas indicam a direção que o preço está indo. Vou até apagá-las aqui porque o gráfico está um tanto quanto tumultuado aí, né? Visualmente está bem chatinho de vermos. Pessoal, é o seguinte, na sexta-feira nós tínhamos aqui essa compra da região, estava escrito no gráfico que foi feita a leitura de quinta-feira à noite, inclusive, tá? Para o pregão de sexta-feira. Nós tínhamos deixado escrito no gráfico que a região dos 173.500 aos 750 era um ponto de atenção para a compra de abertura. Pois bem, o índice, nós não tivemos nem tempo de comprar, tá? Ele deu a compra exatamente no 173.750 aqui, tá? Foi tão rápido que nós não tivemos nem tempo de entrar na operação.
E foi uma operação linda, e nós ficamos na pedra, foi coisa assim de segundos. E depois ele retornou para dentro da região novamente. E, inclusive, nós fizemos também uma venda que estava escrito aqui no gráfico entre os 176.500 aos 176.750. Nós já havíamos feito essa leitura na quinta-feira à noite para o pregão de sexta. E nós vendemos exatamente aqui na região dos 750, em cima da linha tracejada do nosso canal, né, que o Matheus apelidou aí de caixinha mágica, porque realmente esse canal ele tende muito a segurar o preço. E a região que nós mais gostamos de entrar é justamente em cima da linha tracejada. Mas o canal, ele tanto vale a venda, a negociação, né, venda ou compra, tanto no toque do canal, como a primeira operação, caso tome stop dentro da linha tracejada, ou então a pessoa, o negociador pode optar pela mitigação total da caixinha mágica para entrar com a operação. Nós entramos na região dos 176.750, né, que era na linha tracejada, e foi uma excelente venda para finalizarmos aí o pregão, né? Uma operaçãozinha muito boa de sexta-feira. Só que essa operação nós passamos mais de 2 horas nela, demorou muito para desenvolver, ficou segurando muito, o preço ficou amarrado, mas nós persistimos e saímos vitoriosos, ok? Vamos falar agora a respeito das possíveis negociações compradoras para segunda-feira. Essa região aqui, dos 174.750, é um ponto de atenção compradora, ok? Depois disso, essa mesma região aqui, que nós tivemos compras por 2 dias consecutivos, tá? Os 2 pregões, o de quarta e o de quinta-feira, deu exatamente a compra na mesma região. E por incrível que pareça, nós continuamos marcando essa região como ponto comprador, tá? 173.500, 750. Dessa vez é muito mais provável que ele vai romper a região dos 750 e vir buscar a compra aqui embaixo, na região do 500, ok? Após o rompimento dessa região, temos essa região aqui dos 172.750 como um ponto muito interessante também, mas a melhor compra ela se dará aqui na região dos 172 aos 172.250, porque essa aqui de cima de 750 ela é uma compra mais arriscada, ok? Após essa região, temos aqui a dos 171, 250, 500 e essa mais importante aqui dos 170, 250, 750. Caso o índice venha romper essa região dos 171 e 200 aproximadamente, o próximo alvo que ele tende a vir buscar o preço é justamente essa do 168, que é um alvo intermediário dos vendedores e região de defesa dos compradores. Porém, como nós estamos aí no começo de uma região de alta, o mercado está aí se tornando comprador, ainda não está totalmente confirmado, tá? Mas o mercado já iniciou a sua alta, só que abaixo da região dos 180 mil é apenas região de manipulação e indução, tá? Por incrível que pareça, no fundo até essa região dos 180 mil é uma região de 10 mil pontos. Mas enquanto não romper a região dos 180 mil, por mais que o mercado esteja subindo, ele ainda está nas mãos dos vendedores, ok? Ao romper essa região dos 180 mil, que é a última região, né, que é a região terciária, então ele tenderá a subir como um foguete, tá? Porque já terá trocado de mãos, ok? As regiões vendedoras que nós teremos é o seguinte: na segunda-feira, essa região que nós vendemos aqui na sexta-feira, que é essa dos 176.500 a 750, ela pode inclusive dar uma venda de abertura.
tá? Caso isso aconteça, nós temos um alvo próximo aqui, que é esse alvo aqui, do 174.750, como um possível pullback para o preço continuar subindo e romper a região dos 177 mil, ok? Caso isso aconteça, né, ele vai buscar lá a região dos 178 mil, tá? Que também é uma região de defesa vendedora, ok? E aí o próximo ponto, né, será lá a região dos 179 mil, que tende a segurar também. E o próximo ponto que teremos a briga acirrada entre vendedores e compradores será dos 180 mil. Ok? Essa aqui é uma região muito importante de briga, por quê? Justamente porque ela é a última defesa dos vendedores, porque caso os vendedores perdam essa região, o mercado de fato se tornará comprador, ok? Ele entrará em região de aceleração, subirá como um foguete. E aí, meu amigo, os próximos dias, semanas ou até meses, buscará o topo novamente, ok? Vamos falar agora um pouquinho a respeito do dólar. Pessoal, o dólar ele deu uma compra muito interessante em uma região que nós já havíamos marcado. Ele deu essa compra aqui dos 170 mil. E ele pagou 20 pontinhos aí, ok? Só que esse dólar ele ficou lateral na sexta-feira, dentro de uma regiãozinha 30 pontos, ok? E a nossa análise aí, deu certinho 20 pontos. Então, 20 pontos, meu amigo, dentro de um dia em que o dólar só andou 30 pontos, é uma excelente operação, né? Inclusive, na quinta-feira deu essa comprinha nossa aqui também, né? Que pagou mais 20 pontos, ok? Que foi essa dos 190 mil. Nós temos aqui essa região que o índice já bateu, que foi a do que o dólar já bateu, né? Desculpa, que foi a dos 5.230 e deu a nossa venda na região. Essa aqui era a defesa dos vendedores. Só que, apesar dessa ser uma região de defesa, nós temos um ponto muito importante que tende a segurar o preço, tá? Será uma região de briga acirrada aí, que é essa dos 5.270, ok? Aqui é que definirá de fato, porque é uma região já secundária, terciária, né? É que definirá de fato se esse dólar se tornará comprador ou não. A princípio, ele está dentro de uma região secundária e ainda está nas mãos dos vendedores, mesmo estando subindo, ok? Enquanto não romper essa região aqui dos 5.270, ele ainda está nas mãos dos vendedores. Só trocará de fato de mãos após essa região, porque assim como o índice, ele está dentro de uma região de indução e manipulação dos vendedores, ok? Vamos falar agora a respeito das regiões compradoras, né? Isso aqui nós já podemos tirar, porque já não importa mais. Nós temos uma possível região de defesa compradora aqui no 5.150. Um outro não tão interessante, que é esse aqui do 5.130. Porém, essa compra aqui, do 5.120, ela é uma puta de uma compra muito boa, ok? Porque aqui está praticamente dentro de uma região dos 50% dessa região aqui, entendeu? Então, tende assim a segurar muito o preço, pode ser uma compra muito interessante. Temos aqui essa região dos 5.100, já vimos falando dela há bastante tempo, pode ser uma região que tenderá a segurar também o preço, e temos duas compras aqui embaixo, muito próximas, que é essa do 5.060 e a próxima do 5.070. Portanto, essa aqui de baixo, do 5.060, ela é muito mais interessante para fazermos, ok? E aqui para baixo, o que nós temos é o seguinte. Temos essa compra aqui do 5.040. Após essa região, o dólar ele tenderá a vir buscar o preenchimento desse gap aqui,
tá? Então ele dará aí uma acelerada de preço de pelo menos 40 pontos, ok? E aí o próximo ponto que ele tenderá a segurar será essa do 4.960 e também do 4.980, ok? Após isso, tem essa região aqui do 4.940, que ela é a última defesa dos vendedores. Nesse momento, o dólar ele está ensaiando a sua alta, né, para de fato romper a região terciária, e estamos muito próximos dela, né, que é essa aqui que eu havia falado, do 5.270, ok? E eu acabo fazendo a leitura para vocês, né, dos pontos que temos compradores, mesmo com esse fundo relevante que tem lá para buscar, mas por uma obrigação que eu tenho comigo mesmo de estar passando todas as regiões para vocês, ok? Inclusive no rompimento dessa região dos 5.270, o próximo alvo que o dólar terá será justamente essa aqui dos 5.450, ok? Estamos aí a aproximadamente quase 200 pontos da região, né, se formos considerar onde o dólar está agora, dá até mais de 200 pontos. Mas, rompendo a região, né, ele chegará lá. Será o próximo alvo principal, ok? Então, se ele romper essa região do 5.270, meu amigo, tem coisa aí para cima, viu? Nós teremos que fazer só compras, compras e compras e não ficar mais pensando em vendas, ok? Teremos que trabalhar a favor da nova tendência, assim como o índice também, né? Incrível que pareça, eu ainda acredito nessa venda aqui amanhã, né? Do 176.500, 750, mais por uma questão de manipulação que o mercado tenderá a dar na abertura, tá? Porque realmente esse 174.750 ele tenderá a ser região de pullback, né? Romper topos. Interessante que o dólar ele caiu junto com o índice e ele está aí com a sua tendência de alta, né? Iniciando a sua alta também junto com o dólar, né? O nosso mercado ele é virado a casaca aí com relação ao mercado americano, né? Mas faz parte, né? Nós que estamos no mercado estamos sujeitos a isso aí. E não adianta nós brigarmos com o mercado, né? Nós temos que ir a favor do mercado. Em todo caso, né, um bom negociador, ele entendendo bem o mercado, ele atua tanto na compra quanto na venda. O importante é ter uma boa leitura de mercado, né, saber o que realmente está fazendo. Falando nisso, nós tínhamos, até há pouco tempo atrás, o nosso grupo de operações fechado, e eu já estou no mercado há alguns anos. Só que é o seguinte, nós estamos com esse projeto aqui no YouTube, é um projeto ainda muito novo, temos praticamente 2 meses aí com esse projeto no YouTube, e caso você tenha interesse de fazer parte do nosso grupo de operações, gosta do nosso tipo de análise e de operações que você tem visto, você está convidado a fazer parte do nosso grupo de operações, ok? Muito bem, pessoal, peço por gentileza um like, se inscrevam, participem, comentem. Isso nos ajudará muito nesse começo desse novo projeto, ok? Muito bem, por hoje é só. Eu acho que esse foi o nosso vídeo aí mais longo, né? Mas faz parte. Muito obrigado então e até amanhã.